A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. É com muita alegria, meus amados, que mais uma vez nós estamos aqui por meio deste canal para nós divulgarmos e assim também fazer com que a nossa vida venha crescer espiritualmente segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, nesse compartilhar das lições da CPAD, da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022. É com alegria que eu estou aqui e essa alegria também estende-se pelo fato de saber que você está aí do outro lado também sendo edificado, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, conforme aquilo que Deus vai colocando ao nosso coração. Querido, que Deus continue lhe abençoando de maneira gloriosa, extraordinária, que as bênçãos do Senhor possam alcançar não somente a tua vida, mas toda a tua família, e possa abençoar os teus planos a cada dia mais, que o chamado de Deus se confirme na tua vida a cada dia mais. A nossa alegria também se dá pelo fato de saber, meus amados, que este canal, pouco a pouco, ele está crescendo, ele está alcançando outras pessoas, e esse é o propósito também deste canal, fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançados. Eu quero aqui então deixar registrado mais alguns amigos nossos que foram chegando para o canal. Nós temos o Inox Mel Aknox, temos a Arlete Salles, temos aqui o Jove Alves, temos aqui também o Van Bastos, e eu quero deixar aqui registrado, meus amados, deixar um abraço, na verdade, ao nosso amado irmão Manel Cirilo. É um irmão aqui próximo a nós, nos encontrou e disse: irmão David, estou ligadinho lá nas lições da Escola Bíblica Dominical, eu assisto as suas aulas e vou para a escola afiado, ele falou, Então, eu disse para ele que ia deixar registrado aqui um abraço para ele, irmão Manel Cirilo. Meu amado, que Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela consideração e que o Senhor continue conosco aí, se alimentando da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito, meu amado, no nosso canal, chegou até aqui, estava aí pesquisando, com certeza, alguma coisa relacionada às lições da Escola Bíblica Dominical, e você agora está aqui conosco, é novo, está chegando agora, que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Essas são as 3 formas, meus amados, de fazer com que o canal cresça, e eu preciso muito da ajuda de vocês. Se vocês puderem então aí deixar o seu comentário, alguma coisa da aula que você achou interessante ou queira contribuir também, você pode estar deixando aí. Deixa o lugar de onde você está assistindo. Eu sou aqui de Pernambuco, eu sou aqui do Ceará, eu sou da cidade tal, do estado tal. Faça isso também, nós vamos estar aí respondendo com certeza os comentários que chegarem até nós. Quero também deixar aqui, mais uma vez, ressaltado, meus amados, um sorteio que nós iremos fazer. Quando nós atingirmos 500 inscritos, nós vamos fazer aqui um sorteio, no nosso canal. O primeiro sorteio desse canal. Não vou dizer ainda o que é, mas quando nós atingirmos os 500 inscritos, eu vou gravar um vídeo específico, falando a respeito desse sorteio aí, mas somente quando nós atingimos 500 inscritos. Por que 500 inscritos, meus amados, nós precisamos? Porque a partir do momento que a gente atinge os 500 inscritos, é liberado para mim, ou para todo criador aqui do YouTube, a aba comunidade. É onde a gente tem ali a possibilidade de estar postando algumas fotos, alguma informação com relação aqui ao canal. Então é de suma importância para um canal atingir de imediato esses 500 inscritos para poder habilitar essa aba comunidade. Então, você que está chegando agora, nos ajude a atingir esta meta de 500 inscritos aí. Então,
inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho, comente, de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Então, vamos lá para a nossa lição. Dessa feita, nós vamos estudar a lição de número 9, mas antes disso eu quero deixar registrado, e você já acompanha aí na tela, o título, o título geral da nossa lição, que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é o tema que envolve os 3 meses, um tema glorioso, irmãos, muito, muito, muito glorioso. Eu tenho sido impactado com essas lições tão maravilhosas. Dessa feita, nós vamos, como já falei, estudar a lição de número 9. Acompanhe aí na tela a lição de número 9, que tem como título: As histórias e as poesias falam ao coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe aí na tela também os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá. Segundo, conhecer a estrutura e características da literatura bíblica poética e de sabedoria. O terceiro, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui, quero deixar destacado os tópicos e subtópicos da nossa lição. Acompanhe aí também na tela, meus amados, tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico é as histórias do Antigo Testamento. O primeiro subtópico é os livros históricos. O segundo subtópico é as histórias dos juízes. E o terceiro subtópico é as histórias dos reis. Glória a Deus. O nosso segundo tópico da lição é os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. O primeiro tópico é os livros sapienciais e poéticos. O segundo subtópico é Eclesiastes, Provérbios e Jó. O terceiro subtópico é Salmos e Cantares de Salomão. O terceiro tópico, meus amados, o título é Uma Mensagem ao Coração. O primeiro subtópico é Uma Mensagem de Soberania. O segundo subtópico é Uma Mensagem de Sabedoria. E o terceiro subtópico é Uma Mensagem de Adoração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já temos aí uma noção de que será uma aula abençoada, né, meus amados? Eu quero deixar aqui também registrado, e você acompanha aí na tela, o textual da nossa lição, que diz assim, e está em Salmos 119, 107. Abre aspas, diz, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 119, verso 107. Glória a Deus. Deixo aqui também registrado a verdade prática, você acompanha aí na tela. A verdade prática dessa lição, meus amados, diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Glórias ao nome do Senhor. Então é assim, meus amados, que está estruturado a nossa lição. Nós vamos agora mergulhar o mais profundo que Deus nos permitir, e que ao sairmos deste mergulho, meus amados, nós possamos sair como Jó, né? Como Jó não, como Naamã, limpos, transformados, modificados para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu olho para o título e já destaco algumas coisas para nós. Quando o título diz as histórias e as poesias falam ao coração. Nós estudamos sobre a estrutura da Bíblia, ou em alguma lição dessa atrás, nós estudamos sobre
como a Bíblia ela está estruturada. No Antigo Testamento nós vemos ali a lei, nós vemos os livros históricos, nós vemos os livros de sabedoria e nós vemos os livros dos profetas, sendo que os profetas se dividem em profetas maiores e profetas menores. Nós, quando vamos para o Novo Testamento, ele também está subdividido. No caso, em evangelhos, né? Nós temos o livro histórico, nós temos as epístolas, sendo que as epístolas se dividem em epístolas gerais e epístolas pastorais. E o último livro lá, que é Apocalipse, o livro da revelação, é o livro profético também, é o livro profético, o livro do Apocalipse. Então nós estamos estudando a respeito de dos grupos que estão no Velho Testamento, que são os grupos dos livros históricos, que vai contar a história do povo de Israel, ou uma boa parte dela, e a poesia, os livros poéticos, os livros de sabedoria, é o que nós estamos estudando. Vale destacar que os livros históricos são 12. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, o livro histórico ou o livro das histórias do povo de Israel vai de Josué até Esther, 12 livros. O de poesia são 5, e são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros totalizando os livros poéticos ou de sabedoria. Alguns chamam de livros sapienciais. Então, olhando para o texto, eu destaco isso para nós, meus amados, como informação. E o texto áureo, que nós extraímos do texto áureo, porque o texto áureo diz assim, isso está em Salmo 119, 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Quando eu olho para o texto áureo e esse texto em específico, quando o texto diz estou aflitíssimo, essa era a condição do salmista, era o estado emocional que se encontrava este homem. Estou o quê? Aflitíssimo, estou muito aflito, o meu interior está conturbado, eu estou desestruturado por dentro. Você observe, irmãos, que não é somente no tempo em que nós vivemos, né? Não é somente no período em que nós estamos vivendo, principalmente nesse período onde nós estamos passando por um caos mundial devido a essa questão que assolou o mundo, né? Muitos estão assim, dessa maneira como o salmista, aflitos, angustiados, desesperados, sem esperança. O medo se instalou no coração de muitos, milhares de pessoas estão assustados, e isso afeta o estado emocional das pessoas. Não que o fato fosse o mesmo que atingiu aqui esse salmista, mas o sentimento que ele estava tendo é o mesmo que muitos estão tendo hoje. Só que ele clama ao Senhor. Ele não somente fica ali afastado, ele isolado, sem buscar socorro, sem buscar auxílio. Não, ele tem uma atitude, ele clama ao Senhor, ele clama a Deus, ele roga ao Pai, ele vai àquele que de fato pode ajudar, como eu coloquei aqui, quando o salmista diz, vivifica-me, ó Senhor. Ele sabia que Deus tem o poder para fazer, que Deus tinha o poder para resolver, que Deus tinha poder para tirar ele daquela situação, como eu coloquei aqui, que o salmista sabia que Deus tinha esse poder, assim como tem até hoje. Por isso ele clama ao Senhor, vivifica-me, ó Senhor, quando ele diz,
estou aflito, estou aflitíssimo, estou numa situação difícil, caótica, e vivifica-me, Senhor. Ele sabia que Deus poderia resolver a situação dele, por isso que ele clama ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia o que poderia fazer a ele, o que Deus poderia fazer a ele. Só que o texto continua dizendo: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que eu coloquei aqui como ponto para nós é o instrumento, o meio pelo qual, como Deus faria com que aquele homem que estava desestabilizado, como diz a palavra, aflitíssimo, poderia passar por uma restauração. O instrumento a ser utilizado era a palavra de Deus. Poderíamos aqui colocar como duas interpretações, meus amados, de acordo com Deus, quando ele diz, segundo a tua palavra, segundo as promessas de Deus, segundo a fidelidade de Deus, segundo aquilo que estava estabelecido por Deus, suas promessas, sua fidelidade. E a outra interpretação é segundo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, por meio da leitura, por meio do entendimento, da busca, do interesse em querer conhecer mais da palavra do Senhor. Ao passo que isso vai se dando, o interior da pessoa também vai sendo curado, vai sendo restaurado, vai sendo transformado. Como nós vimos na semana passada, se você não viu, semana retrasada, na lição de número 7, que a Bíblia tem o poder para transformar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Não somente no aspecto de fazer com que elas saiam de uma condição de pecado para uma condição de santidade, mas também a cura interior, né? O bálsamo. Quando as pessoas leem a palavra do Senhor, elas encontram alento, elas encontram o bálsamo, elas encontram o refrigério, elas encontram resposta. É como diz o Senhor Jesus Cristo ali em Mateus no capítulo 4, verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, essa palavra agora vai servir como alimento para a alma dessa pessoa, a alma que está aflita, angustiada, com medo, desesperada, e essa palavra vem e vai ali transformando o interior das pessoas. E isso é glorioso, meus amados. É glorioso saber que nós temos da parte de Deus algo que pode atingir lugares onde ser humano nenhum poderá atingir, que é a palavra de Deus alcançando o interior dos homens. Quem sabe você esteja de igual modo o salmista, aflitíssimo, desesperado, com tantas coisas acontecendo ao seu redor. Corre para a palavra, corre para a Bíblia Sagrada, medite. Deus falará contigo, Deus te trará uma resposta e transformará também o teu interior. Olhando aqui agora, meus amados, para a verdade prática, quando ela diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Viu aí, meus amados? Como a própria verdade prática agora ela vai confirmar aquilo que eu estava falando, que quando alguém busca na palavra, ela encontra a resposta. Porque ao buscar na palavra, nós veremos características de Deus. Nós iremos ver Deus agindo. Nós iremos ver Deus trabalhando. Nós iremos ver Deus manifestando o seu poder. Na Bíblia, em específico nos livros históricos e poéticos, como diz a verdade prática, nós vamos ver a soberania de Deus, ou seja, o poder de Deus em ação.
E ao ler, ao nos depararmos com esta verdade da manifestação do poder de Deus, isso gerará em nós o quê? Fé e esperança. Naturalmente, ao olhar para Deus manifestando o seu poder, a sua soberania, isso gerará em nós fé e esperança, fazendo com que a gente saia agora, como o estado do salmista, aflitíssimo, para um momento de bonança, de calmaria, de sossego, de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz aqui a verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania, ou seja, o poder e ao mesmo tempo a sabedoria de Deus, como Deus age, a maneira como Deus trabalha. Muitas das vezes, meus amados, nós estamos passando por situações que no nosso interior, sem até verbalizar, no nosso interior a gente pergunta onde Deus está, que não me tira dessa situação. Eu digo para mim e para você, querido amigo, Ele está no lugar onde sempre esteve, sentado no seu trono, conduzindo todas as coisas, tendo todas as coisas no controle das suas mãos. E a grande questão é que nós só vamos entender a forma de agir de Deus quando nós passamos desta fase. E eu digo com segurança, meu amado, e que Deus e o Espírito Santo possa testificar no teu coração, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você está nessa tempestade, mas ela vai passar. Você vai cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que nada é para sempre. Então, tenha paciência, tenha calma, que Deus ele agirá ao teu socorro, Ao teu socorro, ao meu socorro, ao nosso socorro. A questão é que Deus ele quer nos ensinar algo, ainda que nessas situações adversas. Deus quer nos ensinar algo. Então, ao olhar para a história contida nos livros históricos da poesia, nós vamos, além de contemplar a questão do poder de Deus, da soberania de Deus, nós vamos ver a sabedoria de Deus, o modus operandi de Deus, por meio da história desses homens e dessas mulheres aqui contida na Bíblia Sagrada. E ao perceber, então, o poder de Deus e a maneira como Deus age e faz, e é de maneira perfeita, isso vai produzir algo em nós. E o que diz a verdade prática? Vai produzir fé e vai produzir esperança. Quando eu olho para essa palavra fé, meus amados, eu consigo olhar para a fé em dois aspectos. Ou seja, eu vou passar a crer mais, eu vou passar a confiar mais. Quando eu olho para a ação de Deus, nesses dois grupos de livros contidos na Bíblia, gerará fé em mim. Eu vou passar a confiar mais, eu vou passar a crer mais em Deus. Vem agora na minha mente, meus amados, a história de José. E você conhece muito bem, assim eu creio, a história de José. Quando ele teve aquele sonho, aqueles dois sonhos, contou para os seus pais, contou para os seus irmãos, nenhum deles ali acreditaram. Por causa da inveja ele foi vendido como escravo, ele foi comprado, foi para a casa de Potifar. Lá a esposa de Potifar tentou um assédio contra aquele jovem, e ele, temente a Deus, foge da esposa de Potifar. Ela, contrariada por ter sido rejeitada por José, monta um plano diabólico para acusar aquele jovem. Ele foi acusado e foi lançado ali na prisão. Na prisão, ele discerne dois sonhos, do copeiro e do padeiro. E os irmãos conhecem a história, só sei que no final ele chega a ser o segundo depois do rei. Então, imagine, irmão, na cabeça daquele jovem sendo jogado no poço pelos seus irmãos, agora sendo vendido como escravo. Ele foi acusado injustamente, ele se encontra agora na prisão. Imagine a mente desse homem. Ele poderia muito bem dizer: onde está Deus? Cadê Deus?
cadê as promessas de Deus? Só que não, irmãos. Ele confiou em Deus. Ele creu no poder de Deus. E você observa que mesmo José passando por esse turbilhão, Deus está aqui de cima, só no controle e na administração das coisas. Vem um texto agora na minha mente que diz assim: tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Mesmo você vendo aquela cena dele no poço, sendo vendido, sendo acusado injustamente, sendo preso injustamente, tudo isso cooperou, meus amados, para o bem daquele homem chamado José. É tanto que ele mesmo testifica, quando os irmãos vêm até ele e pedem desculpa, ele diz: não, Deus está nesse negócio. Olha só, irmãos, é glorioso demais, né? Que Deus nos dê força para termos este entendimento, esta maturidade espiritual, meus amados. E como diz aqui a lição, né? Ter mais fé e mais esperança. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a nossa lição, para a introdução da nossa lição, meus amados, em nome de Jesus. A introdução diz assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Com relação a esses gêneros literários, meus amados, eu vou botar um cardzinho bem aqui. Você está vendo esse card? Clique nele depois e você vai ser redirecionado, porque eu expliquei quase que exaustivamente o que seriam esses gêneros literários, meus amados. Na lição de número 2 nós falamos a respeito disso. Então a introdução diz: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da leitura chamada narrativa. Bendito seja o nome do Senhor. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece o nosso coração. Eu quero então deixar aqui apenas como um conteúdo a mais, um conhecimento a mais, porque a Bíblia está dizendo, a revista na sua introdução está dizendo que a Bíblia ela recorre a gêneros literários, no caso aqui a narrativa e o texto lírico, dois tipos de gêneros literários que a Bíblia se utiliza para expor as suas verdades, né? Passar as suas verdades, e narrativa e o texto lírico. Então, o que seria um texto narrativo? Eu coloquei aqui o conceito para nós. É um gênero textual que conta as ações de um ou mais personagens ou um determinado momento que aconteceu com o personagem por um narrador. São fatos, são momentos que um narrador vai fazendo a respeito de um ou mais personagens. Esses são os textos narrativos, e a Bíblia se faz desse gênero literário chamado narrativa para expressar as suas verdades. E o que seria o texto lírico? O texto lírico, o conceito diz, são textos que trazem inspiração poética ligado à interioridade do ser humano. Envolve expressões de sentimento. Lembra que o salmista diz: Senhor, estou aflitíssimo. O texto lírico é um texto que envolve muito sentimento humano, muito da característica humana. Fala do medo, fala do pavor, fala do desespero. São sentimentos no interior dos homens que esses textos vão expressar.
não significando que seja exatamente a pessoa, mas às vezes até como se desse vida ao sentimento, como se o sentimento tivesse vida. Não somente a pessoa, mas como o próprio sentimento estivesse ali expressando. Essa é a característica do texto lírico, e a Bíblia ela se bem faz desse tipo de gênero para expressar as suas verdades. Amém, meus amados? Vamos para frente. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: as histórias do Antigo Testamento. As histórias do Antigo Testamento. O primeiro subtópico diz assim: os livros históricos. Aqui, meus amados, nós vamos fazer apenas um apanhado geral, um panorama geral. Nós vamos nos situar cronologicamente na história, uma parte da história do povo de Deus, e nós vamos ver de maneira panorâmica, tá bom, meus amados? Vamos lá para a leitura. A leitura diz assim: após a morte de Moisés, porque a gente sabe, meus amados, que tudo começou com o chamado de Abraão, ou Abrão, né? Abrão. Tudo começou com o chamado de Abrão, que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, dentre os quais um foi José. José esse que eu já contei para os irmãos, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Ele foi para o Egito. Ali aconteceu o que os irmãos já conhecem, né? Ele foi honrado por Deus, foi destacado por Deus, e naquele período o rei teve um sonho, ele interpretou o sonho, e por conta dessa interpretação ele adquiriu o favor do rei, e este sonho teve o seu cumprimento cabal. Aquilo que ele havia interpretado de fato aconteceu, que no caso foi o período de 7 anos de fome, e isso fez com que os irmãos e a família de José, que estavam fora do Egito, viessem em busca de comida. Houve aquele encontro ali. Como José tinha o favor do rei, ele pede permissão, né? José pede permissão para o rei, para que a família dele viesse morar no Egito. E assim aconteceu. A Bíblia diz, cerca de 70 pessoas da família de José vieram morar no Egito. Os anos vão passando, esse povo vai se multiplicando, e chega no tempo de Moisés. O povo já está ali com aproximadamente 430 anos. Só que agora eles estavam como escravos, porque os reis que foram sucedendo, o primeiro rei, que no caso onde José tinha o favor desse rei, os outros reis que foram sucedendo, eles já não tinham mais o mesmo olhar para com José. Então o povo hebreu foi perdendo estima dentro do Egito, e piorou, né? Eles passaram a se tornar escravos, até que Deus, no tempo de Moisés, chama Moisés, né? Diz que ele vai ser o libertador daquele povo, e assim acontece. Eles então eles saem do Egito, depois das 10 pragas, eles saem do Egito e começam a caminhar no deserto. Só que devido à murmuração daquele povo, um percurso de 40 dias, diz a palavra, levou agora 40 anos, porque como punição pela parte de Deus, eles não iriam mais agora, aquela geração não iria entrar na terra prometida. Então foi necessário 40 anos para que aquela geração que saiu do Egito morresse e se levantasse uma outra geração. Uma outra geração se levanta após esses 40 anos, e eles estão agora próximo à cidade prometida, a cidade de Canaã. E a primeira cidade que eles avistam é a cidade de Jericó. E os irmãos conhecem a história de Jericó, quando aqueles muros caem, né, pelo poder de Deus. Mas nós estamos aqui nessa transição de Moisés. Moisés, infelizmente, por ter cometido alguns equívocos lá atrás, teve como punição o não privilégio, né? Ele teve como punição o não privilégio de entrar na terra prometida. Então uma outra pessoa foi levantada por Deus para guiar o povo, entrando agora em Canaã pela terra de Jericó. Esse é o momento que nós estamos lendo agora, que no caso Deus levantou
Josué depois de Moisés. Então vamos lá. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para segurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Porque quando o povo chega na cidade de Canaã, meus amados, já tem um povo lá. É aqui que o ímpio, que aquele que não tem o Espírito Santo, ele não consegue entender. Eles dizem que Deus é mau, que Deus é cruel, porque fez com que o seu povo fosse lá e botasse todo mundo para correr. Mas entenda que desde o passado aquela terra já pertencia ao povo de Deus. Aquela terra já pertencia a Abraão. Foi uma terra dada a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que eles viessem tomar posse da terra, era necessário disputar com as nações que estavam lá dentro. E diga-se de passagem, e os irmãos conhecem a história dos espias, dos 10 espias, né? Que eles foram, dos 12 espias, né? Que eles foram lá e alguns olharam para os homens, os moradores daquela terra, e se assustaram e vieram para o meio do povo e fizeram aquele alarde. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes, dizendo que se Deus prometeu, Deus iria cumprir, Deus iria dar aquela terra, assim como de fato cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. As gerações seguintes, para segurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessas experiências com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Então, de Josué, como eu falei para os irmãos, né? De Josué até Esté, é todo esse período aí, meus amados, da história do povo de Deus. Do momento em que Deus levanta Josué para entrar na terra de Canaã, até ali no período de Esté, que vai envolver todas essas histórias aí. Continuando, são um total de 12, como eu havia falado, 12 volumes, que retratam a história de Israel, desde a entrada de Canaã, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou o que? A providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O período ali dos juízes, meus amados, os estudiosos chamam de um período cíclico, ou seja, era um período onde o povo estava adorando a Deus, mas vez por outra eles estavam virados as costas para o Senhor. Deus levanta um juiz, eles se voltam para o Senhor. O tempo passa, eles esquecem do Senhor, viram as costas para o Senhor. Deus levanta outro juiz, eles se voltam para o Senhor. E assim era essa vida cíclica no meio do povo. O interessante é que a revista deixa destacado esse fato histórico aqui, que esse período histórico do povo de Israel vai desde a entrada em Canaã até o período da história entre Esdras e Neemias. Esdras e Neemias. Valendo destacar aqui que Esdras ele foi o responsável pela reconstrução do templo e ensinar o povo a lei do Senhor. Os irmãos vão ver que existiram os cativeiros. Existiram os cativeiros por essa atitude do povo de estar virando as costas para o Senhor, de querer viver em desobediência. Deus havia falado para eles que se eles continuarem dessa forma, eles seriam levados cativos. E como os irmãos sabem, assim aconteceu. Essas pessoas foram de fato levadas cativas. Depois desse cativeiro, o cativeiro da Babilônia, eles retornam para Jerusalém. E Deus levanta duas pessoas, no caso, Esdras e Neemias. Um responsável por reconstruir o templo, que no caso foi Esdras, e o outro para os muros, os portões. Louvado seja o nome do Senhor, que no caso foi Neemias. Neemias foi responsável por reconstruir os muros e os portões da cidade,
e Esdras foi responsável por reconstruir ali o templo, o templo, e também ensinar a doutrina de Deus para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente chama, ou nós chamamos, os estudiosos, chamam esse período de pós-exílico. Então, se você for perceber, o ponto referencial é o cativeiro, a ponto de os estudiosos chamarem profetas antes do cativeiro, profetas do cativeiro e profetas pós-cativeiro, que no caso aqui, nesse período de Esdras e Neemias, foi depois do cativeiro. Tudo que aconteceu por meio da vida deles foi depois do cativeiro. Amém, meus amados? É muita informação sem muita aplicabilidade, Mas vamos continuar para o segundo ponto da nossa lição. As histórias dos juízes. A leitura diz assim, vale ressaltar, deixar aqui ressaltado para nós, que houve o tempo patriarcal, o povo era guiado pelos patriarcas, Os 12 patriarcas, ou seja, os filhos de Jacó. Os 12 patriarcas eram 12 tribos. Então houve um tempo da história do povo de Deus que eles eram guiados pelos patriarcas. Depois vieram os juízes e depois vieram os reis. E depois do período do cativeiro já não tinha mais essa questão da monarquia, já não tinha mais essa questão de reis ali guiando o povo sobre o povo. Praticamente o povo ficou à deriva. Aí é quando chega aquele período da história, do período em que Deus ele silenciou-se, de Malaquias até Mateus. É o período interbíblico ou intertestamentário. É o silêncio de Deus, como as pessoas falam, meus amados. Então vamos lá, a história dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Vale ressaltar que Samuel acumulava funções. Ele era profeta, ele era juiz, ele também era sacerdote. O primeiro sacerdote, o primeiro juiz e também um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de Josué, os juízes começaram a governar até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história com a atuação desses 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia de Deus. É aquilo que eu falei para os irmãos, o período cíclico do povo de Deus. Eles caíam, Deus levantava um, atraía a atenção do povo outra vez, o povo se voltava para o Senhor. Passado o tempo, eles viravam as costas para o Senhor novamente, viviam em idolatria. Deus levantava alguém, esse alguém chamava a atenção do povo, o povo se voltava para Deus, viviam um tempo na presença de Deus, mas tornavam virar as costas para o Senhor. É o que a nossa lição está dizendo. Mas houve também um período, como destaca aqui a nossa lição, no tempo dos juízes, que o povo andava cada um por si. Não tinha mais um líder, não tinha mais um referencial, não tinha mais uma pessoa que estivesse ali à frente conduzindo o povo. E isso fez com que o povo entrasse em um declínio espiritual. E esse declínio espiritual trouxesse consequências terríveis a ponto deles serem subjugados, como diz aqui a nossa lição.
a ponto deles serem subjugados pelas nações vizinhas, nações até menores do que o povo de Deus, subjugaram o povo de Deus, porque eles estavam em desobediência, eles estavam em declínio espiritual, eles queriam fazer as coisas por si só. E eu destaco aqui uma verdade para nós, meus amados, quando eu digo aqui a importância de um líder, né? Como é importante um líder. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde levanta-se um grupo de pessoas denominados, não que eles se denominem, mas assim são denominados de desigrejados. São pessoas que não querem mais congregar, não querem estarem mais dentro de um templo, dentro de uma igreja em comunhão. Eles querem servir ao Senhor assim, ao seu modo, ao seu ponto de vista, conforme dá na telha, conforme dá no seu coração. E nós vemos aqui, olhando para a história, que não é um negócio interessante, não é algo que vai produzir uma coisa boa. Pelo contrário, se tomarmos como base o povo de Deus, haverá um declínio espiritual e será subjugado pelos inimigos. Então eu destaco aqui, meus amados, a importância de um líder. Quando Deus levanta, pode olhar na história, meus amados, Deus sempre levantou um líder para guiar o seu povo. Por que mudou isso então? Será que isso mudou? Será que isso alterou? Será que Deus não quis mais daquele jeito e quer desse jeito agora? Não, meus amados, nós precisamos de um líder, estar debaixo de uma proteção de um líder. É bem verdade que precisa ser homem de Deus, e diga-se de passagem, está cada vez mais escasso, mas ainda tem muitos homens de Deus, servos do Senhor, líderes verdadeiros, e nós precisamos estar sob a orientação desses homens. Por exemplo, meus amados, com relação a essa questão da liderança, da importância da liderança, você pode estar notando aí Mateus capítulo 26, versículo 31. O próprio Jesus disse assim: quando o pastor é ferido, as ovelhas elas se dispersam. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Não tinha um referencial, não tinha um líder, e eles acabaram se debandando, entrando em um declínio espiritual. Então nós precisamos desse líder referencial, meus amados. Nós precisamos estar debaixo de uma orientação de um líder. Amém? Mas aqui no final desse tópico vai dizer, meus amados, que nesse contexto todo nós ainda conseguimos identificar a fidelidade de Deus e a misericórdia divina. Em algumas lições passadas eu disse aos irmãos que, fazendo aquela pequena diferença entre graça e misericórdia, eu disse que misericórdia de Deus é o fato dele não agir de imediato. Essa é a misericórdia de Deus. O que significa Deus ser misericordioso? É que ele não age de imediato, ele não pune de imediato. É bem verdade que em algumas situações, sim, ele age de imediato, mas isso não tira essa característica de Deus ser misericordioso. E ser misericordioso é isso, é não agir de imediato, mas dar tempo para aquelas pessoas se arrependerem e alcançarem de Deus o favor. Porque o que Deus quer, queridos, não é castigar. O que Deus quer é restaurar. O que Deus quer é trazer para junto de si. Lembrei agora de um texto que está no Novo Testamento, Jesus dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes quis eu, olha a vontade de Deus, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos. Olha a vontade de Deus. A vontade de Deus é juntar, é unir, é fazer com que as pessoas se aproximem dele. Então Deus não quer, ele prefere não usar a sua justiça, mas dá tempo para que a pessoa se arrependa. Mas na insistência do pecado, Deus traz o juízo. Então nós vemos isso, meus amados, nessas histórias do tempo dos juízes, essa misericórdia divina e a fidelidade de Deus. Mesmo o povo em pecado,
virado as costas para o Senhor, Deus está ali insistindo, levantando pessoas para resgatar as pessoas, o seu povo, trazer para junto de si. O nosso Deus é um Deus fiel, mas que nós não possamos, meus amados, não possamos brincar com a fidelidade de Deus, que na verdade isso seja um ponto crucial para que nós venhamos ter uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida que honra ao Senhor, uma vida que glorifica ao Senhor, por esta fidelidade do Senhor, que independente do que aconteça com a gente ou que a gente faça, Deus continua fiel, meus amados. Que nós possamos nos agarrar na fidelidade do Senhor e viver segundo a sua vontade. Vamos mais adiante, meus amados. O terceiro subtópico diz assim: as histórias dos reis. Nós vimos o panorama geral dos livros históricos, nós vimos as histórias dos juízes, nós vamos ver agora as histórias dos reis, porque como eu disse os irmãos, por um tempo o povo de Deus ele foi conduzido pelos patriarcas, depois ali pelos juízes, depois pelos profetas. Nós vamos agora para o tempo dos reis, ou seja, a teocracia saiu ou mudou para a monarquia. Quando chega ali no tempo de Samuel, que Samuel é o profeta que está à frente do povo, o povo começa a olhar para as nações que estão ao redor e percebe que esses povos têm rei e desejam para si também um rei. Só que esse povo não percebe que quem está com eles é o rei dos reis, mas eles não se atentam a isso. Eles querem ter as mesmas coisas que as nações vizinhas têm. Aí chegam até Samuel e pedem para Samuel um rei. Samuel se entristece, vai até Deus e diz, Deus diz para Samuel: não te preocupa, Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas eles rejeitaram a mim. Dê um rei para este povo. Então, nesse período do tempo dos reis, ali no contexto de Samuel, nós temos uma transição, a transição da teocracia para a monarquia. Ou seja, o que é a teocracia? É Deus regendo, é Deus guiando, é Deus como rei, é o reino de Deus, Deus reinando. Então há essa transição agora para a monarquia, onde agora um rei humano ele vai reger sobre o povo. Nós vamos agora para a leitura. A leitura diz assim: por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Isso está em 1 Samuel 8,5. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu, e após sua morte o reino se dividiu. Reino do norte, que ficou com 10 tribos, e Reino do Sul, Judá, com 2 tribos. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 1722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumpriu a promessa. Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica cumpriu-se em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é muita história interessante, irmãos. Se você mergulhar, você vai ficar muito impactado com essas histórias. E o que Deus fala conosco através dessas histórias. Então é mais ou menos assim. O povo decidiu ter um rei. Deus escolhe Saul.
Saul por um tempo obedece o Senhor, mas da metade para o fim ele passa a desobedecer ao Senhor. Deus destitui ele de rei e levanta outro, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava o coração de Deus, um homem apaixonado por Deus, um homem que era fiel ao Senhor. Nessa fidelidade, nesse amor para com Deus, Davi decide construir uma casa para o Senhor. Ele, num determinado momento da sua vida, percebe que ele está em palácio, né? Ele tinha uma casa boa, ele tinha um reino abençoado, mas ele olhava para a arca que representava a presença de Deus, que estava num lugar simples na mente de Davi. Então ele decide, né? Olhando para a situação em que a arca estava e a situação que ele estava, não, a arca, que é a presença do Senhor, precisa de um lugar melhor para ela estar. Então ele decide construir um templo. Só que Deus não permite com que ele construísse aquele templo, e a Bíblia diz que pelo fato das mãos deles serem meladas de sangue, Deus então faz uma promessa de que o filho dele iria construir o templo, não Davi, mas o filho. Mas olhando para a fé deste homem, esta fidelidade deste homem chamado Davi, Deus faz uma outra promessa. Não somente agora a promessa de que o filho de Davi construiria o templo, mas também que o trono de Davi seria eterno, teria um descendente para todo sempre, o seu reino não teria fim. Glórias ao nome do Senhor. Então Saul é destituído do trono, vem Davi morre, levanta-se Salomão, os irmãos conhecem boa parte das histórias, morre e se levanta Roboão. De Roboão, meus amados, é que o negócio começa a ficar complicado. Então temos Saul, Davi, Salomão e Roboão, o filho de Salomão. Do filho de Salomão tem a divisão do reino. O reino que até então era uno, ele se divide. Ele se divide a parte do norte e a parte do sul. Sendo que a parte do norte era Israel e ficou com 10 tribos. E a parte do sul era Judá, ficou com 2 tribos, totalizando 12 tribos. Mas ambos os lados, né, tanto um reino quanto o outro, reino do norte, reino do sul, Israel, Judá, tanto um reino quanto o outro viveram em desobediência a Deus. Viveram desobedecendo a Deus. E Deus disse, olha, colocando nas minhas palavras, se vocês continuarem assim, eu vou mandar o cativeiro, e vocês vão para o cativeiro. Eles não se atentam à orientação de Deus, permanecem no pecado, e Deus, como é fiel e justo, envia agora o juízo, tanto para as 10 nações, quanto para as 2 nações, Israel e Judá. Aqui Israel, ele vai levado cativo pelos assírios, e Judá é levado cativo pela Babilônia. É bem verdade que não foi simultaneamente, cada um teve o seu período, como diz aqui a nossa lição. Eu quero deixar registrado aqui essas datas, meus amados. Então diz aqui que ambos os reis rebelaram-se contra o Senhor e foram para o exílio. Aqui no caso Israel, das 10 nações, em 722 a.C., eles foram conquistados pelos assírios. Eles foram para o cativeiro, para a Assíria. Já no ano de 586, Judá, as 12 tribos, tribo essa que pertencia, né, Davi era pertencente, eles foram levados pela Babilônia em 586. Mas como havia a promessa de que o reino de Davi teria sucessor para sempre, e agora, como Deus faria para cumprir?
Interessante, meus amados, que ao olhar para essas 10 tribos, elas se dizimaram, que ninguém sabe o que aconteceu com essas 10 tribos. Até agora buscam informações para saber o que aconteceu. Certo é que, como no nosso linguajar, sumiram do mapa. Mas essas duas que tinham a promessa da parte de Deus, Deus fez com que eles ficassem, pela profecia de Jeremias, 70 anos em cativeiro. Após os 70 anos eles regressaram. Lembra de Esdras e Neemias? É nesse período que eles estão regressando para reconstruir Judá, reconstruir o reino do sul, ali com Esdras, com Neemias, com os profetas pós-exílico. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero deixar ressaltado aqui para nós, meus amados, é que no finalzinho, quando diz assim, as narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Que o filho dele construiria o templo, Salomão, e assim construiu, e teria sucessor dele. O trono não teria fim, teria sucessor. E Deus cumpre, faz com que agora, o povo retorne do cativeiro, e ali está, os descendentes de Davi. Que tempos se passam e se cumprem quem? Em Jesus. Se você for ver na genealogia descrita lá em Mateus, Davi está inserido na genealogia de Jesus, e Jesus está inserido na genealogia de Davi. Deus agora cumprindo em Jesus uma promessa que tinha feito para Davi, que o trono de Davi teria sucessor e não teria mais fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, as 10 tribos de Israel foram dissipadas, sumiram. As 2 tribos de Judá voltaram para o cativeiro depois de 70 anos. E nós vemos uma frase em Ageu, no capítulo 2, versículo 9. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Uma frase muito conhecida que diz assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. O que está acontecendo nessa frase? Qual é o contexto dessa frase? É que o povo, ao voltar do cativeiro para Judá, olha o templo que Salomão tinha feito, totalmente destruído. Só que eles vão reconstruir este templo, só que não reconstrói da maneira como Salomão. Porque os irmãos sabem que no tempo de Salomão havia muita abundância, muita riqueza. Então ele fez algo exuberante, muito grandioso, e o povo se alegrava com aquilo. Mas depois do cativeiro, com o templo destruído, quando eles foram reconstruir, não chegava nem aos pés. Em termos de exuberância, o segundo templo não chegava nem aos pés do que Salomão havia construído. E o povo começa a se entristecer. O povo começa a fazer a comparação entre um templo e o outro, e vê que ficou muito aquém de como era no tempo de Salomão. Mas aí Deus diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ou seja, a glória, a grandeza, Deus mostrando para o povo que a glória, a grandeza não está na estrutura, mas no mover de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, meus amados, meus amados, é muito glorioso estudar, mas vamos continuar, tem muita coisa ainda aqui para nós. O segundo tópico da nossa lição diz assim: os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Aqui nós vamos também ver um panorama geral dos livros poéticos. A leitura diz: 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam sabedoria por meio da poesia e da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos em sua maioria em poesia. Do modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos,
e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e a emoção. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica. Então, aqui nós estamos trazendo apenas uma fundamentação teórica a respeito do gênero literário, né? A respeito aqui agora do caso dos livros de sabedoria ou sapienciais e os livros poéticos que foram escritos aqui, redigidos de forma poética, às vezes em termos de prosa. Vamos avançar para o segundo subtópico, que diz Eclesiastes, Provérbios e Jó. Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: e tudo é tudo vaidade. Uma palavra que pudesse sintetizar tudo que está no livro de Eclesiastes era essa frase: é tudo vaidade. Continuando, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao findar, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Nós estudamos na lição de número 6, meus amados, essa verdade aí, que ao estudar, ao compreender, ao discernir, ao buscar na Bíblia a vontade do Senhor, isso nos faz sábios, e é o que diz o livro de Provérbios. Portanto, diz a leitura, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa que teme a Deus é digno de honra. O tema de Jó é o sofrimento. O tema de Jó é o sofrimento. Continuando, mostrando que a dor é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Então agora aqui ele destaca 3 livros desse grupo de livros que são as poesias e o livro de sabedoria, destacando Eclesiastes, Provérbios e Jó. E destaca aqui o cerne de cada livro. Eclesiastes vai dizer que tudo nessa vida é passageiro, tudo nessa vida se acaba, tudo nessa vida se esvai. Interessante, meus amados, como nós, seres humanos, não temos essa percepção que deveríamos ter esta percepção. E por não ter esta percepção, a gente acaba colocando a esperança exatamente nessas coisas que são efêmeras, que são passageiras, que se acabam. Então, ao passo que eu coloco a minha esperança nessas coisas, elas vão se esvaindo, a minha esperança vai também se esvaindo. Do contrário, se eu coloco a minha esperança em Deus, que é eterno, irmãos, a minha esperança sempre será eterna. Então esse é o ponto-chave do livro de Eclesiastes. No caso, dizer que tudo nessa vida é vaidade. Já em Provérbios, o centro do livro, o cerne do livro é dizer que o importante é temer a Deus. O temor do Senhor nos faz sábios. Quando nós somos tementes ao Senhor, nós somos sábios. Já o livro de Jó, como muito bem destaca aqui a nossa lição, é o sofrimento. Mas eu consigo enxergar algo mais profundo, irmãos, como cerne do livro do Jó, e eu quero deixar aqui destacado para nós. Porque você observa logo nos primeiros capítulos que o diabo chega até Jesus ou Deus, e Deus diz assim para Satanás:
viste o meu servo Jó? E Deus ali coloca as características deste homem. Aí Satanás disse assim, também, colocando aqui nas minhas palavras, né? Também, como ele não vai ser o teu adorador? Como ele não vai te adorar? Como ele não vai ser fiel a ti? Tu tens cercado ele de tantas bênçãos? É lógico que ele vai te servir. Essa foi a proposta de Satanás, ou esse foi o entendimento de Satanás. Então Deus, para provar que o homem não adora a Deus pelo simples fato de Deus dar coisas, mas ama a Deus pelo que ele é, Deus permite com que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. E de fato assim aconteceu. Satanás tira tudo, mas pelo controle de Deus, Satanás não toca na vida de Jó, mas tira tudo. Mas aquele homem continua fiel ao Senhor, mostrando para Satanás que a fidelidade de Jó para com Deus não estava pelo fato de Deus ter dado as coisas. Agora, irmãos, quantos não estão vivendo assim, hein? O contrário de Jó. Só serve a Deus porque Deus dá as coisas para eles. Lembra da teologia da prosperidade? As pessoas estão indo para a igreja, meus amados, para buscar. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas é errado quando o líder, um pastor, ele diz, quem veio receber a sua bênção? Você observe, irmão, que nós estamos ali para cultuar. Nós estamos ali, na verdade, para oferecer. Nós estamos ali para dar. É por isso que muitos hoje estão saindo de dentro dos templos frustrados, porque ele foi naquela expectativa de receber e não recebeu. Mas na verdade nós estamos indo no culto para dar. Na verdade, meus amados, a nossa preocupação não é o fato de eu ter ou não recebido, mas como Deus recebeu a minha oferta. Mas é assim que nós estamos. O tempo da teologia da prosperidade, onde Deus está ali como um gênio da lâmpada para dar para as pessoas. Então as pessoas estão caindo exatamente naquilo que o diabo falou ao rosto de Deus. As pessoas, muitos, estão servindo a Deus, porque Deus está dando as coisas. E o inimigo, sabendo disso, ele mesmo dá coisas, o próprio Satanás dá as coisas, como se da parte de Deus fosse. Irmãos, servimos ao Senhor como Jó, não porque Deus está nos dando coisas, mas porque Deus nos deu sim algo, que foi o seu Filho na cruz, para perdoar o meu e o teu pecado. Amém? Vamos adiante. Glorioso, né? Terceiro ponto da nossa lição, ou subponto, diz assim: Salmos e Cantares de Salomão. Estão tudo dentro dos livros de sabedoria e de poesia. Nós vimos Eclesiastes, nós vimos Provérbios, nós vimos Jó. Nós vamos ver agora aqui os Salmos e Cantares de Salomão. E o texto, ou a leitura, diz assim: Salmos em hebraico significa louvor, e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como versículo-chave o Salmo 29, verso 2, que diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares de Salomão ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Abre aspas, diz: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Deus.
É interessante, meus amados, ter essa visão geral do livro. É muito interessante que quando a gente vai agora para dentro do livro, a gente já vai sendo norteado do que o livro, no seu geral, está querendo dizer. E nós vimos ainda agora há pouco que Eclesiastes é o quê? Mostrar para o ser humano que nesta terra tudo passa, tudo é vaidade. Provérbio diz que o temor do Senhor é isso que é a bênção. Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, isso nos faz sábios. Já em Jó, mostra que o sofrimento é racional e nós precisamos confiar no Senhor. Mas nós também aprendemos que, independente das circunstâncias, assim como Jó, precisamos continuar adoradores. Chegamos agora em Salmos e Cantares de Salomão. Salmos, meus amados, segundo aqui a nossa lição, o hebraico significa louvor. Então, salmos são hinos que os israelitas cantavam. Eram hinos, era o inário do povo de Deus. Mas só que esses louvores não são simplesmente louvores, eles também estão recheados aqui de instrução. Por exemplo, quando a gente vai ali para o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha como a Bíblia agora, por meio do louvor que está nos Salmos, que Salmos é louvor, está orientando. Então os Salmos não têm somente a característica de serem cantados, mas ele também tem a característica de instruir. Os Salmos nos instruem, mas não somente isso. O livro também tem mensagens proféticas, meus amados. Isso aqui eu acho muito extraordinário. Olhar para os Salmos e ver profecias contidas no livro de Salmos. Por exemplo, vamos conferir alguns bem rápido. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Anote aí. Salmo 110, disse 1. Salmo 110, verso 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa passagem está em consonância com a passagem que está em Mateus, no capítulo 22, versículo 42 e 46. Jesus está ali defendendo a sua divindade. Jesus está ali defendendo a sua eternidade. Jesus está ali defendendo a sua filiação como Filho de Deus. E Jesus ele se utiliza desse verso aqui, no caso o Salmo de Davi, o versículo 1. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é maior que Davi, porque o próprio Davi está falando a respeito de Jesus, chamando ele de Senhor. No entendimento aqui de Jesus, não teria como esse verso estar se referindo a Davi, porque ele não se chamaria de Senhor, mas ele diz: disse o Senhor, Deus, falando ao meu Senhor, Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E quem está à direita de Deus? Jesus. Jesus está à direita de Deus. Interessantíssimo, né, meus amados? Vamos para mais uma referência. Salmo 41, verso 9. Salmo 41, verso 9. Nós estamos vendo uma outra particularidade dos salmos, que além de serem cantados, servir como louvor, eles são livros para instrução e eles são livros proféticos. Fala a respeito do Messias. E eu estou mostrando aqui os irmãos, Salmo 41, verso 9, que diz assim: até o meu próprio inimigo íntimo, em quem eu tanto confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. De quem que esse texto está dizendo? De Judas. Confere comigo lá João capítulo 13. João capítulo 13,
versículo 18, versículo 26 e versículo 27. João capítulo 18. João capítulo 18, o versículo é o João capítulo 13, desculpa. João capítulo 13, o verso é o 18. O 26 e o 27. Verso 18 diz: não falo de todos vós, eu bem conheço aquele que tenho escolhido, mas para que se cumprisse a escritura que diz, olha só, irmãos, qual é essa referência que Jesus está dizendo aqui? Esse Salmo 41, verso 9. Mas para que se cumprisse a escritura que diz, o que come o pão comigo, levantou contra mim o calcanhar. O verso 26 e 27 diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem dera o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote. Judas Iscariote, filho de Simão. E pôs o bocado, e entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Fazes depressa. Viu aí, meus amados, como Provérbios não, o livro de Salmos, ele tem que ser olhado também nesse aspecto profético. E é glorioso, muito glorioso. Tem uma outra referência, eu deixo aí para os irmãos, Salmo 34, verso 20. Depois você confere lá, Salmos 34, verso 20, você vai perceber que é algo que o salmista fala a respeito de Jesus muito tempo depois que iria acontecer. Amém? E ele chega aqui agora aí no livro de Cantares de Salomão. E ele ressalta que nesse livro a evidência, é o compromisso, a intimidade e o amor. Ou seja, 3 situações que devem existir entre um casal, entre um relacionamento: o compromisso, a intimidade e o amor. E nesse mesmo livro, esse livro revela o plano original de Deus com relação ao relacionamento conjugal. Como Deus quer que os casais sejam, como Deus quer que ali seja a família, está contido no livro de Cantares de Salomão. Para alguns, esse livro ele foi muito assim discutido pelo fato da linguagem dele. A linguagem muitas das vezes simbológica, mas querendo dizer algo pesado, mas há uma espiritualidade nele, há uma espiritualidade nesse livro, e nós vemos sim Deus ainda nesse livro de Cantares de Salomão. Amém? Vamos então aqui para o terceiro tópico da nossa lição, meus amados. O título é Uma Mensagem ao Coração. O primeiro tópico diz uma mensagem de soberania. A leitura diz: a Bíblia descreve o que Deus fez na vida de pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O efeito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda promoveu no meio dele escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Então, quando nós olhamos, meus amados, para a história do povo, esses fatos, esses acontecimentos, muitas coisas nós podemos tirar, absorver, aprender, mas muitas coisas mesmo. Dentre elas, a soberania de Deus, no aspecto de que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo e nada escapa do controle de Deus. Então,
Eu já citei aqui nessa aula a história de José, que passou por um período difícil da sua vida, mas Deus deu vitória. Até o próprio povo também passou por um período difícil, mas Deus deu vitória. Quem sabe você esteja passando, mas Deus vai lhe dar vitória também. Deus tem o controle de todas as coisas. Vou pegar a Bíblia mesmo. A Bíblia diz que Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus conta as estrelas, chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, irmãos. Olhemos para essas histórias e temos mais fé e confiança no poder de Deus. Vamos adiante. Uma mensagem de sabedoria. Nós vimos uma mensagem de soberania, uma mensagem agora de sabedoria. A leitura diz: Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração do homem. Então nós estamos vendo aqui que a Bíblia nos faz sábios. E a Bíblia vai nos instruindo os nossos passos. Quais passos dar, quais passos não dar, qual caminho ir, qual caminho não ir. E no final aqui, a lição chama a nossa atenção de que nós não devemos fazer isso de maneira legalista, ou seja, fazer isso no intuito de ser salvo. Eu vou fazer isso para ser salvo. Não, isso é legalismo. É tentar conquistar a salvação. É tentar alcançar a salvação por meio das obras, o que é impossível. Porque a salvação é pela graça, é gratuitamente, alcançado pela fé em Cristo Jesus. Mas essas orientações não devem ser praticadas no legalismo, com o intuito de ser salvo, mas fazermos por amor, meus amados. Executá-las por amor. Por exemplo, quando a Bíblia diz aqui, no caso, andar corretamente, fugir da luxúria, manter boa reputação, tomar cuidado no falar. O que fará com que eu tome cuidado no falar? É para ser salvo? Não exatamente, porque se assim eu fizer, eu caio no legalismo. Mas tomar cuidado no meu falar por amar a Deus. Eu acredito que essa é a máxima, meus amados, de todo cumprimento dos princípios bíblicos. Todo princípio bíblico ele deve ser cumprido por amor a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: não adulterarás. É uma ordem. Mas, e eu já citei esse exemplo aqui, o que fará com que eu não venha trair a minha esposa? Não é pelo simples fato de estar na palavra de Deus, mas é porque eu amo o Senhor. Eu não vou trair a minha esposa porque eu amo ao Senhor. E eu sei que isso o agrada. Se eu amo o Senhor, eu quero agradar a Ele. E agradar a Ele é fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade é o que está estabelecido na palavra de Deus. Então, não faça, querido. Não faça o que está na Bíblia para ser salvo. Cumpra o que está na Bíblia
por amor ao Senhor, a obediência, o privar de alguns desejos do nosso coração, abster-se de algumas coisas, abandonar algumas coisas, não por causa do legalismo, mas porque nós amamos o Senhor. Amém? Vamos adiante para o terceiro subtópico da nossa lição, uma mensagem de adoração. Nós vimos uma mensagem de soberania, Deus está no controle. Nós vimos uma mensagem de sabedoria. Fazemos o que está escrito na Bíblia, não por um legalismo, mas por amar ao Senhor. E a terceira aqui, uma mensagem de adoração. A leitura diz: os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e da adoração. Entre outros relatos da vida espiritual destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Um coração agradecido. Continuando, o coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreve a conduta por ele adotada. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra, pratiquei a tua palavra para não pecar contra ti, para não lhe entristecer, para não ser contrário à tua vontade, porque eu amo o Senhor, a ti, eu escondi a tua palavra, porque eu não quero ir contra a tua vontade. Que lições maravilhosas, né, meus amados, nós encontramos aqui nesses grupos de livros, os livros históricos e o livro poético e o livro de sabedoria. Muitas verdades, e há muito mais, queridos, de verdade nesses livros. Mergulhe mais profundo, pesquise, estude, peça ao Senhor entendimento e Deus falará, querido, coisas novas, gloriosas ao teu coração. Vamos para a nossa introdução, meus amados, que diz assim, Vamos para a nossa conclusão, meus amados, que diz assim: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, fique com essa reflexão. Que Deus, mais uma vez eu peço, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus planos, seu projeto. E eu espero você até a próxima lição, se assim Deus permitir, ou permitindo Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.